vez que um time de futebol entra em campo buscando o resultado por intermédio de um futebol tosco, rejeitando a bola, só se defendendo, esperando um contragolpe, uma bola parada, um lateral na área, essas coisas, e dá certo, isso acontece, dá certo em muitas ocasiões, né? Especialmente na mediocridade que impera no futebol que é disputado no Brasil e que tem que mudar. Sempre surgem aqueles gênios com futebol é bola na casinha, porta é bola no barbante, é o gol que importa, eu quero jogar feio e ganhar. É um dos raciocínios mais tacanhos que uma pessoa pode ter, porque ela associa o jogar mal a ganhar. Você imagina o seguinte, o cara cozinha mal, né? E a comida fica o quê? Fica ruim. É prazeroso para você comer uma comida ruim? Claro que não. O cara que dirige mal, você quer andar num carro com um motorista do seu lado, pilotando o veículo que dirige mal, que pode sofrer um acidente, fazer uma bobagem? Cara, em qualquer atividade, jogar bem, fazê-la bem, melhor dizendo, o aproxima do sucesso, do êxito. No futebol não é diferente. Quem joga bem fica mais perto da vitória. O que é jogar bem? Não é jogar bonito. Jogar bem é tentar vencer, não ter ódio pela bola, mesmo que você não tenha mais posse de bola que seu adversário, mas não rejeitar a bola. Tê-la em alguns momentos do jogo e com ela nos pés, construir alguma coisa, buscar a vitória, ter uma estratégia. Bem, quando o time é muito fraco, né, bem inferior ao seu adversário, é até compreensível que o time jogue daquela maneira mais conservadora, rústica, porque ele não tem recurso técnico. Então ele só se defende e tenta achar uma bola, achar um gol. É compreensível. Não é o caso de um confronto entre Flamengo e Internacional. O Flamengo tem um elenco mais caro, com jogadores de mais qualidade, mas o Inter é um conjunto montado há mais tempo, tem bons jogadores, do meio para frente tem jogadores com poder de decisão. Entre os seus homens de meio campo também você tem caras que conseguem chegar no ataque e levar perigo ao adversário. Em suma, o Internacional já mostrou que ele é capaz sim de enfrentar seus grandes adversários do futebol nacional e sul-americano, incomodando-os, atacando. Jogando no Maracanã, é evidente que o Internacional se defenderia mais e o Flamengo atacaria boa parte do tempo. Por quê? Porque o time que joga em casa busca o resultado no torneio de mata-mata, isso é óbvio, né? E aquele que joga fora muitas vezes tenta administrar um 0-0, buscar ali um golzinho e tal. Só o que vimos no Maracanã, na noite dessa quarta-feira, foi o Internacional, que foi tão bem comandado pelo Odair Hellmann no jogo de volta contra o Palmeiras na Copa do Brasil, quando venceu e se classificou. Foi o Internacional dessa vez parecido com aquele que jogou em São Paulo contra o próprio Palmeiras, basicamente se defendendo. O time, na metade do segundo tempo, o Inter não atacava, não chutava, não finalizava. Só foi finalizar na direção do gol depois que perdia por 2-0. E nessa altura do jogo, 22, 23 minutos, marcava da sua intermediária para trás. Dava a bola ao Flamengo e fazia o tempo passar. É muito pouco. É muito pouco. E é uma estratégia perigosa, porque o 0-0 em torneio de mata-mata, tendo o gol fora como critério de desempate, não é bom. Vídeo Cruzeiro. Empatou 0-0 com o River, em casa empatou de novo, o River até esteve mais próximo da vitória e perdeu nos pênaltis, tudo que adiantou. O 0-0 em casa, fora de casa, no jogo de ida, é perigosíssimo, porque o seu adversário joga pelos pênaltis no empate sem gols e por qualquer empate com gols, então é uma ilusão. O Inter poderia e deveria ter se defendido, mas buscando também a vitória, lutando também pelo gol. Bem, só tentou depois que a vaca já estava indo para o brejo, estava 2-0 para o Flamengo, que não fez um grande jogo. O Flamengo não fez um grande jogo. Tanto que a primeira finalização na direção do gol dada no segundo tempo foi a da abertura do placar com o Bruno Henrique. E essa abertura do placar acontece num raro momento em que o Inter foi ao ataque. Ou seja, o Inter, além de não ter atacado, quando resolveu avançar, já com o Nico Lopes em campo, já com o Elton Silva no gramado, nos lugares, respectivamente, de D'Alessandro e Rafael Sobis, o Internacional só se lançou ao ataque naquele momento. Teve uma cabeçada do Moledo para fora sem nenhum perigo. Foi a primeira finalização do segundo tempo, já com 20 e poucos minutos de jogo, né? Metade mais ou menos da etapa final. E aí o Inter desceu, foi ao ataque. Quando o Flamengo recuperou a bola, encontrou espaços na defesa colorada. E aí houve uma confusão, digamos assim, do sistema defensivo do Internacional, que os jogadores do Flamengo aproveitaram para que o Bruno Henrique abrisse o placar. Ou seja, o Inter só funcionou defensivamente, basicamente, quando se trancou lá atrás. O time tem que estar preparado para, em alguns momentos, atacar e suportar o adversário. Foi um raro momento. Primeira chance no segundo tempo que o Inter concedeu ao Flamengo com espaço, o Flamengo abriu o placar. Então, qual era a saída? Ficar só se defendendo? Ele poderia tomar o gol de outra forma, né?
essa ida, o 0-0 levando para casa também seria bom? Também não seria um resultado tão bom assim como parece. O fato é que, nesta noite no Maracanã, nessa quarta-feira, o que vimos foi o time que entrou em campo pensando em não perder por 2-0 se complicar na competição. E o time que entrou em campo pensando em vencer, que era o Flamengo, vencendo pelo placar de 2-0 e ficando em ótima situação. Repito, não foi uma boa atuação do Flamengo, não. Achei a atuação aquém. Tanto que, como eu disse, na metade do segundo tempo, o time rubro-negro simplesmente não conseguira finalizar uma vez na direção do gol colorado. O Inter se defende muito bem, é verdade, mas não é desculpa. O Flamengo tem jogadores de muita qualidade, teriam que ter incomodado mais o Internacional. Como venceu por 2-0, e poderia até ter feito o terceiro gol com o Gabigol, perdeu a melhor chance ali na pequena área quando furou, parece que tudo foi perfeito. Não foi. O Flamengo teve o mérito de buscar a vitória, o seu técnico mudar o sistema de jogo, saiu de um sistema do primeiro tempo que tinha Cuellar, aí à frente dele, o Arão centralizado dos lados, Ribeiro e Arrascaeta na frente, Bruno Henrique e Gabigol, para trabalhar o segundo tempo, com Arão mais próximo de Cuellar, como dois volantes, abertos pelos lados, Gerson e Everton Ribeiro, à frente, um 4-4-2, né? À frente, o Bruno Henrique mais adiantado, circulando, não fixo no meio dos zagueiros, e o Gabigol trabalhando quase como um armador, voltando para buscar o jogo e fazendo o segundo atacante. E os gols acabaram acontecendo, ele muito inquieto, o Jorge Jesus mexe no time, muda taticamente, tirou a Arrascaeta, colocou o Gerson, não teve receio de tirar o Uruguai, que é um jogador que pode desequilibrar a qualquer momento. Então o Flamengo teve essas virtudes, mas a execução não foi tão boa como pode ser. O time venceu, mereceu a vitória, porque buscou a vitória, seu adversário não se preocupou em momento algum, exceto quando já perdia por 2-0, em buscar o ataque, em tentar incomodar o gol adversário. Mas não foi uma grande atuação do Flamengo. No entanto, o time venceu. E venceu merecidamente porque buscou a vitória. É verdade também que o Nico Lopes, quando o jogo já estava 2-0, perdeu uma ótima oportunidade. Não tão claro como a do Gabigol, mas perdeu. Então o jogo poderia ter sido também 3-1. Se os rubro-negros lamentam, melhor dizendo, o gol perdido pelo Gabigol, os colorados também reclamam do Nico Lopes por ter desperdiçado aquela oportunidade que diminuiria o placar para 2-1 e aí uma vitória por 1-0 bastaria para o Internacional conseguir a classificação. O cenário é esse: Flamengo 2, Inter 0. Se o Flamengo faz um gol, o Inter tem que fazer 4 para se classificar. Se o jogo termina 2-0 Inter, pênaltis, vitória do Internacional por diferença de 2 gols, com o Flamengo marcando pelo menos uma vez fora de casa, 3-1, 4-2, não será bastante para o time colorado. As chances do time carioca são muito grandes, mas em 2014, o Flamengo venceu por 2-0 o Atlético no Maracanã, na Copa do Brasil, e em Belo Horizonte o Galo venceu pelos 4-1, de que necessitava para se classificar, tomando um gol em casa. Galo que havia feito a mesmíssima coisa com o Corinthians na fase anterior. Existe esse retrospecto, como teve agora a grande virada na Liga dos Campeões, por exemplo, do Liverpool em cima do Barcelona, de Messi. Mas esses jogos são pontos fora da curva. Ou seja, a situação do Inter ficou muito difícil. Terá o Colorado que fazer uma partida heróica e suportar, evidentemente, momentos em que o Flamengo vai criar, provavelmente, situações de perigo, porque o Inter não poderá jogar tão fechado, terá que sair mais para o jogo, e aí a equipe carioca, com jogadores de qualidade que tem, provavelmente criará situações de perigo, e o Inter terá que ter uma grande atuação do seu goleiro Marcelo Lomba, do seu sistema defensivo, para suportar momentos em que o Flamengo vai atacá-lo. Mas o mais importante, que fica como reflexão, para todos nós, tá? Nesse jogo até que ponto as pessoas devem acreditar nessa ideia tola de que jogar mal aproxima da vitória e de que um time que não ataca, só se defende, tendo material humano para fazer um pouco mais do que isso, ou até bem mais do que isso, até que ponto essa estratégia vale a pena? Não deu certo dessa vez. Se as pessoas lembram, quando dá certo, jogar fechado e o resultado vem, é bom que elas vejam que existe um outro lado da moeda. Para o bem do futebol, independentemente da cor da camisa. Quando o time que se propõe a jogar consegue o triunfo, o futebol sai vencedor. Que o Odair Helma coloque o Inter no ataque, bote o time para buscar o resultado, e vai fazê-lo porque não tem alternativa. E lembre-se que depois do Flamengo, classificado ou não, terá o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Está em vantagem, mas não está decidido. E na Copa do Brasil, o gol fora de casa não vale. Qualquer vitória do Cruzeiro, por um gol de diferença, levará para os pênaltis, já que o Inter venceu em Belo Horizonte. Tudo isso está conectado. As duas competições por Inter estão relacionadas uma à outra. E é um momento de parar e pensar para o Internacional, que vinha num momento muito bom e agora sofre esse baque. E o Flamengo continua subindo, continua crescendo. Curioso, com Jorge Jesus, 11 jogos. Foi vazado em 9. Únicas partidas nas quais não tomou gol
Foram os 2 jogos do Maracanã pela Copa Libertadores. 2 vitórias por 2-0 sobre Emelec e agora Internacional. Valeu, saudações.